Engraçado que quando eu falo em produtividade, tem gente que fala assim, você tá louco, Rafael, falar de produtividade? Minha vida já tá corrida, já não tenho tempo para minha família, já não tenho tempo de fazer nada. Você vem falar para eu ser mais produtivo? Mas eu quero fazer essa pergunta para vocês. Quanto você quer ser mais produtivo? De todo mundo, essa é uma demanda que eu sempre recebo para falar sobre produtividade. Existem várias estratégias de produtividade, mas eu parto do princípio da comunicação para organizar a minha produtividade enquanto ser humano, a minha produtividade enquanto profissional, a minha produtividade enquanto líder de uma empresa, líder de pessoas. O ponto de partida, o princípio, é sempre a comunicação. Para mim, existem várias estratégias, eu respeito se você tem alguma estratégia. Hoje eu quero compartilhar uma que já é conhecida, porque eu entendo o seguinte, eu recebo todos os tipos de profissionais que vocês imaginarem para gravar, todos os tipos, os que falam bem, os que falam mal, os que são treinados, os que não tão treinados assim, todos os tipos. E eu percebi ao longo dos anos que quanto mais a pessoa é desorganizada na sua produtividade, pior comunicadora ela é. Ah, mas eu falo bem, a pessoa é eloquente, só que ela não consegue concluir o raciocínio, ela não consegue criar uma linha condutora. Por quê? Porque a comunicação com ela mesma é desorganizada. É bem louco isso. Então o que eu preciso entender? Que antes de eu me comunicar com todo mundo, eu preciso me organizar para eu trazer clareza para o lado de fora. Comunicar é externar o que está dentro. Se eu estou desorganizado, eu vou comunicar essa desorganização. Por isso que muitas vezes eu falo com minha equipe e eu não estou entendendo porque eles não estão entendendo. Muitas vezes eu falo com meus filhos, falo com o meu casamento e eu não entendo porque a outra pessoa não está absorvendo a informação, porque eu, de alguma forma, estou desorganizado na comunicação comigo mesmo. E quando eu sou mais produtivo, um dos motivos de eu ser mais produtivo é porque eu estou com as minhas ideias organizadas. Olha que maluquice isso. Então, sim, tem tudo a ver a gente falar de produtividade num treinamento de comunicação. Porque se você entende que a produtividade também é um princípio, olha que louco, sua comunicação melhora. Vocês já podem conhecer o princípio de Pareto. Princípio de Pareto, quando eu escrevi o livro, eu estava viajando pra caramba, eu viajava o Brasil inteiro, toda semana eu estava viajando. E aí, no meio desse processo louco, eu ainda escrevi o livro, que era um projeto que estava engavetado. O pessoal falou, Rafael, como é que você dá conta, né, de cuidar da família, dos filhos, de viajar, de cuidar da empresa que fica e ainda escrever um livro? Então aí eu usei exatamente esse método do princípio de Pareto para organizar as minhas ideias, para organizar o meu tempo e entregar mais resultado. Porque o resultado fala mais alto do que tudo, não é? Então olha só, qual que é o princípio? A gente poderia ficar aqui fazer um treinamento de um fim de semana falando só do princípio de Pareto, tá? Mas eu vou fazer uma explicação bem rápida para você, a síntese dele. O que o Pareto diz? Que quando você foca em 20% de uma atividade, de uma tarefa, de um objetivo, ele te dá 80% de resultado. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. 20% dos seus clientes dão 80% do seu faturamento. 20% dos cruzamentos das ruas de Londrina acontecem os 80% dos acidentes. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Então, aquele seu esforço focado, ele vai te dar 80% de resultado. E o contrário também é real. Significa que 80% do seu tempo não aplicado de uma maneira focada, de uma maneira displicente, vai te dar só 20% de resultado. Entenderam ou não? Vou dar um exemplo para você. Vocês já entraram numa reunião? A reunião é de 1 hora. Aí fica, oi, como é que você tá? Tô bem, eu também. Ah, que bom. E o Covid? Aí fica. Aí dá 55 minutos de reunião, a pessoa fala, viu, o que a gente vai decidir? A gente vai fazer ou não? Sim, vamos fazer. Fechou, acabou a reunião. Então, olha só, você passa parte da reunião inteira com 80% de assuntos não focados, te dá só 20%. Ah, tá, ali a gente desenvolveu o relacionamento da equipe, criou um clima, foi legal. Só que só deu 20% de resultado. E quando você focou no finalzinho da reunião para realmente trazer o assunto importante, você teve 80% de resultado. É ali que você teve o verdadeiro resultado, porque a gente sentou para decidir se era sim ou não, e decidimos nos 5 minutos finais da reunião. Já aconteceu com alguém isso aí ou não? Vocês têm o costume de tocar a reunião assim ou não? Está perdendo tempo se toca a reunião dessa forma. Então o que eu entendi, tá, gente? Que se eu foco 20% do meu tempo, eu tenho 80% de resultado,
O que eu estou fazendo naqueles 80% ali que eu estou desfocado? Como está sendo o meu dia? Será que eu estou jogando paciência no computador? Será que eu estou gastando tempo demais em redes sociais, não de maneira estratégica, não para fazer o meu negócio crescer, mas porque eu só estou cuidando da vida dos outros? Será que eu estou passando tempo demais no cafezinho? O que eu estou fazendo que está dando só um pouquinho de resultado? Quanto realmente do teu dia, que no final você fala, ó, produzir tudo isso do seu dia, que você estava realmente focado? Aí eu percebi que é o seguinte, a maioria das pessoas fica lá no 80% e dá só 20% de resultado. De repente você fez 10 reuniões, mas foi só uma que deu resultado. A gente precisa colocar as nossas ideias no papel. Antes da gente comunicar com as outras pessoas, a gente precisa ter clareza do que a gente quer dizer. E a melhor forma da gente se comunicar com a gente mesmo, em vez de ficar com aquele diálogo interno, é botar as ideias no papel e eu ter clareza. Ter clareza do que eu posso cortar, ter clareza do espaço que eu tenho e que eu preciso incluir para eu otimizar o meu tempo, otimizar a minha energia. E aí, é engraçado que quando eu falo em produtividade, tem gente que fala assim, você está louco, Rafael, falar de produtividade? Minha vida já está corrida, já não tenho tempo para minha família, já não tenho tempo de fazer nada. Você vem falar para eu ser mais produtivo? Exatamente, para você ser mais produtivo, para você organizar o seu tempo, alcançar os resultados que você quer e aí sobrar tempo para a tua família, sobrar tempo para teus filhos, para você poder viajar. Tem que ser organizado. E aí, o que eu quero propor para você? A gente pode triplicar essa produtividade nossa. Olha só, se 20% de uma ação focada que eu tenho me dá 80% de resultado, e se eu focar 40% do meu dia? Trabalhar focado, ser assertivo nas minhas escolhas, nos meus discursos, nas minhas falas, eu ser estratégico. Eu realmente, se eu souber onde eu quero chegar, eu posso ter 160% de resultado. Não estou nem falando daquele tempo que a gente não fica focado. E se eu quiser triplicar? E se eu realmente me dedicar, as reuniões realmente elas servirem para eu tomar decisão, não é para bater papo. Para bater papo eu vou criar uma outra estratégia. Tá bom, minha empresa a gente preza pelo bom relacionamento, todo mundo se abraçar, então tá bom, marca um churrasco focado em relacionamento, não pode falar de trabalho no churrasco toda sexta-feira. Tudo bem, mas espera aí, eu estou gastando tempo da reunião para falar das outras coisas, é aí que eu estou perdendo tempo. Então eu foco no resultado, amplio tudo aquilo que eu foco, expande, e olha só, eu posso triplicar o meu resultado trabalhando com 60% de foco. Só que eu paro aí. Aí já tem aqueles loucão, né? Rafael, já entendi esse método aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero ferrar tudo. Eu vou quintuplicar o negócio aí. Eu vou focar 100% no meu dia. Eu não sugiro. Eu pararia por aí. Porque você precisa do outro tempo. Você precisa do tempo de tomar o seu banho demorado. Lá em casa a gente brinca que vai tomar o teu banho demorado. O teu banho demorado é o teu tempo que é só seu. Ninguém vai te incomodar. Você está tomando o teu banho demorado. Você precisa do teu ócio criativo. Você precisa disso. O ser humano precisa disso. Você não é máquina, certo? Então você precisa desse momento de calibragem. Você precisa do seu momento que não é tão produtivo assim, porque ali vai cair tanta ficha. Ali você vai ter tanto insight. Estava conversando com o Corbo esses dias. Um dos maiores insights desse ano que aconteceu na produtora foi de Deus lá. No comecinho da crise foi durante eu tomando banho, lavando cabelo. Naquela hora, não foi sentado na mesa, quando a ideia veio. Eu saí do banho, fui lá e gravei o negócio. Então o que eu quero dizer para vocês, tudo aquilo que você foca expande, só que você pode fazer uma escolha do que focar. Do que focar.